Hoje é dia de nós buscarmos o sobrenatural de Deus. Mais uma vez. No segundo dia nós falamos de investimento, falamos sobre lançar pão sobre as águas. E ontem nós falamos de lançar as redes para pescar. Falamos de fé. O texto de hoje é bem conhecido, vocês conhecem. Está registrado em Marcos capítulo 10, versículo 46. Vai falar do cego de Jericó. Marcos 10, a partir do versículo 46. Vamos ler até o 52. Um trecho muito conhecido, mas eu gostaria de conversar com vocês essa noite, neste último dia de campanha, último dia de culto, último dia do ano de 2024. Amém? Todos encontraram? O cego de Jericó, diz bem assim o texto: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? O cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Feche os teus olhos neste momento. Pai amado, Tu és o único digno de honra, de misericórdia neste lugar, Pai. Tu és o único, aquele que nos dá misericórdia. Tu és o único digno de honra, de glória e de louvor. E nós buscamos a Sua misericórdia, nós buscamos a Tua presença. Por isso, Pai amado, fale aos nossos corações. Por isso, Jesus amado, fale aos nossos corações esta noite. Em nome de Jesus, Pai amado, cuida de cada um de nós, cuida de cada vida, cuida de cada filho Teu que está neste lugar, para que nós possamos sentir cada vez mais a Tua presença, para que nós possamos viver o sobrenatural de Ti, para que nós vivamos aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Ah, Senhor, cuida dos Teus filhos, nos ensina a caminhar contigo, fale aos nossos corações, nos direciona, Pai amado, de acordo com o que está no Teu coração. Senhor, faça aquilo que é necessário para que nós possamos viver aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Use, Senhor, este último dia da campanha, o que preciso fazer no ano de 2025, para falar aos corações, Pai amado, daqueles que buscam algo especial, daqueles que buscam coisas espirituais, principalmente, Senhor, porque as coisas terrenas elas vão ficar, nós bem sabemos disso, mas as coisas espirituais, o que nós construímos na eternidade, isso é para sempre. Por isso, fale aos nossos corações. Use este humilde servo, Senhor, para transmitir a Tua palavra em verdade, para transmitir a Tua palavra com sabedoria, mas não com sabedoria humana, com sabedoria que vem do céu. Em nome de Jesus, que a palavra ministrada esta noite vá de encontro àquele que veio buscar, que saia da minha boca o que vem do céu, não simplesmente, tão somente o que vem do meu coração, da minha mente. Em nome de Jesus, para que possamos viver cada vez mais de Ti. Amém. Pode sentar aplaudindo o Senhor, em nome de Jesus. O ano
finda hoje de 2024, né? E na verdade, eu costumo falar que, e a grande verdade, na verdade, que todo dia um ano novo se começa. Para pensar, todo dia você tem 365 dias para frente, para completar um ano. Então, o calendário, a contagem, o Cronos, isso daí é uma coisa que o ser humano acabou inventando, e bem inventado, né? Para se organizar. Tão simplesmente isso. O meu filho falou bem assim hoje para mim: pai, o senhor não falou que ia começar a aprender a tocar violão? Aí eu peguei e falei: sim, mas eu falei que ia começar no ano que vem, que é amanhã, né? Muitas vezes a gente procura desculpas para fazer aquilo que nós deveríamos ter feito há muito tempo. Há muito tempo. E às vezes nós não temos outra oportunidade de fazer aquilo que nos é apresentado hoje. Às vezes nós não temos a oportunidade de fazer aquilo que nos foi apresentado agora, neste momento. E às vezes a gente deixa a possibilidade passar, ir embora, e não aproveitamos. Não aproveitamos. Se a gente ficar procrastinando o óbvio, deixando para amanhã, pode ser que este amanhã não chegue. Ou o pensamento contrário também é verdadeiro, né, irmão Eduardo? E eu acho que todos vocês já ouviram falar que tinha uma profecia de um tal de Nostradamus, que dizia bem assim, alguém lembra? No 1000 chegarás, do 2000 não passarás. Vocês já ouviram essa profecia de Nostradamus? Já ouviu, né? Eduardo já ouviu. Tinha gente que até tentou lançar na Bíblia isso daí, falando que era bíblico, e não é bíblico, né? No 1000 chegarás, 2000 não passarás. Dá uma pesquisada depois, o tanto de gente que no ano de 2000 se matou, com medo do fim do mundo. O fim do mundo foi para eles, acabou para eles, agora só julgamento. Mas as coisas continuaram, né? Depois mudou que o mundo ia acabar no ano de 2020, depois 2022. Agora, graças a Deus, desistiram dessa pataquada de inventar fim do mundo, né? Porque se o próprio Jesus falou que eu não sei enquanto em terra, ele falou: eu não sei o grande dia, nem os anjos, mas somente meu Pai que está no céu. Então nós devemos aproveitar cada dia, sim, como se fosse o último, ok, mas não no sentido de fazer tudo que é de errado, mas de aproveitar as oportunidades, porque sim, pode ser que elas não cheguem, mas se de repente não for a última oportunidade, se não se findar nada aqui, você tem o resto da vida para usufruir daquilo que você aproveitou, daquilo que você fez. Eu digo isso, eu estou falando isso porque a Bíblia só relata em 2 oportunidades que Jesus vai nessa cidade de Jericó. E Jericó, ela era uma cidade bonita. Todo mundo gostava de ir em Jericó. Se você olhar no mapa, você vai ver, inclusive, uma Jericó toda verde. Ela era chamada de Cidade das Palmeiras. Era um Caribe. Era um lugar bonito. Aliás, era a última parada para os navegadores. Jericó era uma cidade linda, com palácios e tudo mais, mas a Bíblia só relata que Jesus foi lá 2 vezes. Mais que isso, escuta isso, a Bíblia relata que somente 2 pessoas foram salvas em Jericó. Uma você conhece, que é Zaqueu, e a outra é este cego aqui que nós acabamos de ler. Por que eu estou falando isso? Porque nessa segunda passagem de Jesus por Jericó, dali ele ia para Jerusalém e nunca mais voltaria para aquele lugar. Esse cego tinha essa oportunidade de falar com Jesus. Não tinha outra oportunidade. Porque a Bíblia diz que ele mendigava naquele lugar. O cego, ele não ficava saindo para outras cidades para poder mendigar. Aquele ali era o lugarzinho dele. Era ali que ele ia todo dia pedir esmola, e ali ele ficava, dali para casa e tudo mais. Ele não iria para outros lugares acompanhar Jesus naquela condição. Talvez aquela fosse a última oportunidade daquele cego conhecer Jesus, e ele aproveitou.
Talvez hoje muitas pessoas tivessem a oportunidade de ouvir uma palavra abençoada de Deus, mas escolheu não aproveitar. Talvez fosse hoje a possibilidade de Deus arrancar alguma coisa no coração, na parte física, na alma de alguém, e a pessoa muitas vezes não aproveita. Mas esse cego, ele aproveitou a última e a única oportunidade de estar com Jesus. E é sobre ele que eu quero conversar essa noite. E eu separei aqui 6 pontos dessa perícope aqui que eu quero conversar com vocês. Primeiro ponto, a gente vê logo no versículo 46, que se fala do que eu estou falando aqui, de oportunidade. Oportunidade. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava junto ao caminho, fazendo o quê? Mendigando. Mesmo hoje, queridos, que naquela época Jesus, no corpo de homem, ele estava num determinado lugar, ele não estava em outro. Se ele estivesse numa cidade, ele não estava em outra. Se ele estivesse numa casa, ele não estava em outra. Hoje nós temos o Espírito Santo, e o pastor Edson, o saudoso pastor Edson, ele usava o termo, falando sobre o Espírito Santo, ele falava que o Espírito Santo, né, irmão Eduardo, era Alá vão ter, né? Ele deixava chique, ele falava Alá vão ter. Por quê? Porque algumas pessoas não gostam dessa forma de falar que o Espírito Santo é à vontade, mas é realmente assim. O Espírito Santo, na minha e na tua vida, está à vontade. Na verdade, na vida de qualquer um que reconhecer Jesus como Salvador e se arrepender dos pecados, o Espírito Santo, como intercessor, como advogado, ele fica à vontade na minha e na tua vida. A todo momento em que você quiser falar com Deus, ele está ali disposto a interceder. Já pensou o Espírito? Já pensou Jesus disponível 24 horas por dia para aquele povo naquela época? Já pensou nisso? Aí alguém fala, seria maravilhoso. É o que nós temos, que é o Espírito Santo, 24 horas por dia, à vontade. Mas aquele homem só tinha aquela oportunidade. Então a gente precisa, em primeiro lugar, aproveitar as oportunidades. Ainda ontem eu falei um pouco sobre isso, de aproveitar as oportunidades. E Pedro, ele acabou aproveitando a oportunidade, porque, entre aspas, ele estava preparado para que, quando a oportunidade chegasse, ele pudesse executar aquilo que Jesus queria dele, porque as redes estavam limpas. Ele estava preparado. Se Jesus chegasse para ele a qualquer momento, ele falasse, vamos pescar, Pedro? As redes estavam limpas e ele poderia pescar. A oportunidade aqui deste cego era aquela, e ele aproveitou. Por quê? Porque ele estava, leia aí, no caminho. Ele estava no caminho de Jesus. Talvez você não saiba disso. Mas você outrora ou hoje está no caminho de Jesus. Porque a palavra está sendo lançada, a palavra está sendo pregada e está entrando no seu ouvido. Jesus é o pão, é a palavra viva. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Você essa noite está no caminho de Jesus. Talvez você fale assim, pastor, mas eu não sou cego, eu estou enxergando todo mundo aqui. Eu estou meio cego, porque se tirar aqui eu já não leio mais. Então, mas muitas vezes existem coisas que estão na nossa cara e a gente não vê, porque a cegueira não é física, muitas vezes a cegueira é espiritual. Está na cara e não vê. E Jesus talvez essa noite queira transformar isso na minha e na tua vida. Então a primeira lição é aproveitar a oportunidade. Segunda coisa que a Bíblia relata, queridos, presta atenção aí no versículo 47, confira comigo. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, vírgula, ouvindo. Eu não sei como que ele ouviu isso daí. Eu não sei se ele chamou alguém e falou, quem é que está vindo ali? Fulano, quem é que está vindo ali? Por que essa muvuca? O que é essa multidão aí? O que está acontecendo? Porque ele era cego, ele não era surdo.
Ele estava ouvindo passos, ele estava ouvindo um vucu-vucu, uma falação, uma movimentação diferente. Talvez ele ficou curioso, querendo saber o que está acontecendo aí. Por que esse povo está falando aí? De quem que eles estão falando? O que está acontecendo? E perguntou para alguém, e alguém respondeu para ele. Não, é porque Jesus, já ouviu falar de Jesus, o Nazareno? O Messias, o Cristo? Ele que está aqui, passando por aqui. Talvez foi assim. Talvez ele perguntou para alguém por curiosidade. Talvez ele ouviu falar. Ele estava lá, curioso, né? Não queria perguntar nada para ninguém, mas ficou de ouvido bem atento, ouvindo. Aí alguém ouviu alguém falando: Jesus, cura não sei quem. Jesus, vem aqui. Jesus, aquilo ali. Jesus, o senhor está com fome. Jesus, o senhor está cansado. Ele ouviu: Jesus, eu já ouvi falar de Jesus. Talvez alguém que conhecia a situação dele, a cegueira dele. Pode ser que alguém tenha ido até ele e falado para ele. Essa terceira opção é meio inócua, porque senão eu acho que a Bíblia relatava que alguém foi até o cego e falou: Jesus está ali e pode te curar. Mas talvez isso tenha acontecido. Mas na verdade não importa. Não importa a forma com que nós ouvimos falar de Jesus. Como é que você ouviu falar de Jesus? Talvez você ouviu falar de Jesus por conta da vida de alguém que mudou a partir do momento que ele começou a andar com Cristo. Aí você ouviu, você viu e quis saber como é que era e veio para Jesus. Talvez alguém foi falar para você, talvez alguém te convidou. Talvez você perguntou para a pessoa: como é que é esse negócio de ser crente, hein? Como que é esse negócio de ser evangélico? Tem que ficar usando calça? Tem que ficar usando terno, gravata? Tem que ficar andando com a Bíblia embaixo? Talvez você teve curiosidade e perguntou. Não importa na verdade como que foi. O que importa na verdade é que quando ele ouviu, ele estava com ouvido atento. E quando ele ouviu falar de uma forma ou de outra, ele fez o que tinha que ser feito. Porque existem pessoas que infelizmente escutam falar de Jesus, vê a movimentação diferente acontecendo, vê o sobrenatural acontecendo, vê vidas sendo transformadas, já viram coisas acontecendo, mas mesmo assim prefere continuar mendigando, mesmo assim prefere ficar com aquela capa, deitado lá, comendo migalha. A palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Não importa como que você ouviu, não importa como que você vai ouvir falar de Jesus, o que importa na verdade é a atitude que você vai tomar no momento que você ouvir, ou no momento que você ouviu falar dele. É isso que vai mudar a vida. Foi por isso que Jesus perguntou para os seus discípulos lá em Cesareia de Filipos: o que dizem os homens ser o filho do homem? O que o mundo está falando a meu respeito? Aí falaram um monte de coisa de Jesus. Aí Jesus falou assim: mas para vocês, viu a diferença? Para vocês, quem eu sou? A gente não pode basear a nossa vida, a nossa caminhada com Jesus em outras pessoas, porque a intimidade é individual, a atitude é individual, a ação é individual. Muitas vezes, se a gente se basear na multidão, você fica perdido. Presta atenção aqui. A primeira coisa então aqui no versículo 47 é que ele ouviu. A segunda coisa é que ele agiu. Mas ainda assim, nesse versículo 47, eu quero continuar com você. A atitude dele foi uma atitude diferenciada. Porque o que está escrito aí na sua Bíblia? Ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a fazer o quê? Clamar. E clamar não é orar baixinho. Clamar não é falar: por gentileza, Senhor, o Senhor pode vir até mim, porque eu gostaria de falar-te. Não é isso. Clamar é desespero. Clamar é gritaria. Clamar é misturar fala com choro. Clamar é como se fosse a última oportunidade realmente que a pessoa tivesse. Você pensa alguém que está à beira da morte. À beira da morte. O clamar dele não é clamar assim: Senhor, por gentileza, por obséquio, tem como o Senhor colocar este avião no prumo mais uma vez? Não sei se vocês já viram aqueles áudios de caixa preta de avião, quando o piloto sabe que o avião vai bater ou sabe que o avião vai cair.
É uma gritaria, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Isso aí é clamar, clamar, clamar. Tirar toda a energia que tem no corpo para poder pedir. Mas por que uma pessoa clama? Por que alguns clamam, outros não clamam? Você sabe disso? Você sabe por quê? Uns clamam e outros não? Porque uns são mais frios e outros são mais fervorosos, outros são mais quentes. É simples de entender isso daí. Porque aquele que clama, em primeiro lugar, ele entende com quem ele está falando. Porque é só você observar o clamor dele. Jesus, filho de... Da onde viria o Salvador? Da raiz de quem? De Jessé. O Salvador viria da linhagem de Davi. Ele reconheceu o senhorio de Jesus. Ele sabia quem Jesus era. Ele sabia que Jesus era o Cristo, o Salvador. Então quando a pessoa clama, em primeiro lugar ele entendeu quem Jesus é de verdade. Filho de Davi, a raiz de Jessé, o Salvador do mundo, o Messias, o enviado de Deus. E em segundo lugar, a pessoa que clama é porque ele, além de entender quem Jesus é, ele entendeu quem ele é. O miserável que precisa de ajuda, que precisa de salvação. Tem misericórdia de mim. É por isso que aqueles que clamam, por isso que tem alguns que tratam Jesus de uma forma meio que irreverente, desrespeitosa, e tem outros que clamam, se entregam, choram e buscam. Mas em terceiro lugar, eu quero falar com você o motivo, e aí eu não vou esgotar o assunto, de pessoas que clamam. As pessoas que clamam é porque sabem da própria necessidade. Tem gente que não vai clamar por você, porque a pessoa não sabe o que você está passando. A pessoa pode no máximo orar por você, interceder, mas clamar desesperadamente por você é muito difícil. Agora você sabe da sua necessidade, é por isso que você clama. Por que a oração de Pedro foi bem rápida? Jesus, salva-me. Ele clamou, ele gritou, Jesus, salva-me. Ele clamou, Jesus, salva-me. Por quê? Porque se Jesus não estende a mão e puxa ele morria. No momento do desespero, que só você sabe, no que você está passando, que só você sabe, é a hora de clamar, é a hora de buscar. E aí, continuando, eu quero falar com vocês aqui no versículo 48, que é o terceiro ponto, o terceiro tópico dessa mensagem. Porque ele começa a clamar reconhecendo quem ele é, reconhecendo quem Jesus é, reconhecendo a situação desesperadora que ele vivia. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No versículo 48 diz que muitos, e não poucos, muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Qual que era o problema que estava tentando atrapalhar ele a alcançar a bênção? Em primeiro lugar, a multidão. A multidão. E você vai perceber que era o mesmo problema de Zaqueu. Ele não conseguia ver Jesus porque ele era de pequena estatura. A multidão atrapalharia com que ele visse Jesus. O que ele fez? Subiu num pé de sicômoro, ou de figueira brava. Mas ele queria ver Jesus. A Bíblia não fala que ele tinha problema financeiro, não fala que ele tinha problema de saúde, não fala nada. Mas ele queria ver Jesus por um motivo que só ele sabia qual que era, e eu não sei. Mas ele sabia, porque senão ele não insistiria tanto. Ele não faria o que fosse necessário para conhecer e saber quem era Jesus. Em segundo lugar, tem aquela mulher com fluxo de sangue. Ela queria chegar até Jesus, sim ou não? Qual que era o problema? A multidão, mais uma vez. E aí o que ela fez? Desistiu, né? É nada, ela foi se arrastando. Ela foi sendo pisoteada, se necessário for, até tocar na orla das vestes de Jesus. Ela falou no coração dela, assim como esse cego: eu preciso conhecer Jesus, eu preciso tocar em Jesus, eu preciso que Ele me ouça, eu preciso chamar a atenção dEle de alguma vez.
de alguma forma, preciso fazer alguma coisa. Então nesse versículo 48 eu quero te falar o seguinte, que a dificuldade não é desculpa para desistir. Vou falar de novo, a dificuldade não é desculpa para desistir. Nessa casa aqui nós tivemos um grande exemplo de fé, que foi a irmã Branca. Aquela mulher, se ela pudesse, ela vinha para a igreja na cama. Vocês sabem muito bem. A dificuldade, tudo aquilo que ela passou, não foi motivo, não foi desculpa para ela largar o compromisso dela com Cristo. O ancião de dias que caminha no meio da igreja de Deus. Quando eu falei para ela que, mesmo que ela não pudesse vir para a igreja, que nós iríamos fazer culto na casa dela, ela começou a chorar. Porque ela ia poder continuar ouvindo a palavra de Deus, mesmo no meio da dificuldade. Não é à toa que o próprio anjo do Senhor veio buscar ela para o reino eterno. Porque a dificuldade na vida dela não foi motivo para ela desistir de Cristo. Muitas vezes as pessoas vão para o inferno de bobagem, não alcançam as bênçãos de Deus por bobagem, porque encontram desculpas para não fazer o que tem que fazer. Estou cansado, estou desanimado, tem outros compromissos. Meu compromisso, o teu compromisso é com Deus. Ah não, mas andam falando isso, mas muita gente está falando aquilo. Vai escutar a multidão ou vai escutar a voz de Deus? Você acha que todo mundo, de verdade, você acha que todo mundo está pronto para apoiar aquilo que você quer fazer? Todo mundo? Não está não. Existe um dito popular, e muitas vezes é verdadeiro. Muitas vezes é verdadeiro, não é verdadeiro. As pessoas até querem te ver bem, Ivani, sabia disso? As pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor que eles. Desejo toda a sorte do mundo para você em 2025, desde que seja abaixo de mim. Passou de mim, opa, que negócio é esse? No mundo do crente não pode ser assim. No mundo cristão não pode ser assim. O mundo lá fora pode ser assim. Na igreja de Deus não pode ser assim. Nós temos que torcer pelo sucesso do outro. Nós temos que lutar para que o outro seja melhor do que nós. A verdade é essa. Esses aqui, aquela multidão que estava caminhando com Jesus, e ali nem todo mundo era crente, nem todo mundo era convertido, nem todo mundo era discípulo de Jesus, estava ali no caminhar, igual as igrejas de hoje. Parece que as igrejas de hoje, muito parecido. Você acha que todo mundo está na igreja é crente? Você acha que todo mundo que posta versículo bíblico na internet é crente? Não. Você acha que todo mundo que fala que escuta louvor é crente? Não, de maneira nenhuma. Quando você... Eu vi uma postagem. Deixa quieto, não falar nada não. Senão desanima, senão a multidão te cala. Se você for ver o que os crentes andam postando, a multidão tenta te calar. Você desanima, você fala, não dá. Jesus, volta, porque é difícil. Quando você vê crente postando foto com funkeiro e falando que ali é exemplo. Exemplo do quê? Exemplo do quê? Não dá, queridos, não dá. Nem todo mundo está na igreja crente. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor chega ao céu. Mas só quem obedece ao Pai. É assim que as coisas funcionam. Aquela multidão que deveria fazer e dar a oportunidade para aquele cego chegar até Jesus, talvez para querer o melhor para o cego, ou sabendo que Jesus era, assim como aqueles homens que levaram aquele paralítico e abriu o teto, porque a multidão mais uma vez impedia que o paralítico chegasse até Jesus. Só que o paralítico não conseguia ir sozinho. Então os amigos de verdade, ali era convertido, ali era crente, procurou, Nildo, uma saída. Qual que é a saída? Para a gente chegar até Jesus, vamos fazer um buraco no teto. Subiu no segundo andar com uma escada, sei lá o que foi, fez um buraco no teto, desceu o paralítico até Jesus, e Jesus curou o paralítico. Mas quando você vê o tanque de Betesda,
O que aquele ali já estava no tanque fala? Jesus fala: o que você está fazendo aqui, hein? O que você quer? O que você está fazendo aqui? Eu falei: então, é porque é o seguinte, de vez em quando um anjo desce aqui e mexe as águas. Mas por que você não é curado? É porque sempre quando eu vou, alguém se joga na minha frente e não tem ninguém que me ajude. Aí Jesus cura ele. Para ajudar, na verdade, que torce por a gente, existe, não é a maioria. Só que a maioria não é desculpa para ninguém desistir. A maioria falando mal, a maioria fazendo o que não deve, não é motivo para desistir. O desânimo que a multidão tenta colocar na minha e na tua vida, e muitas vezes o desânimo não é colocado longe não, o desânimo é colocado de pessoas perto de você. Imagina uma pessoa, eu quero que você imagine uma pessoa que ela é até convertida, só que talvez ela seja a única pessoa convertida da casa. Ninguém é convertido. O tanto de bobagem que ela escuta o dia todo. Já parou para pensar nisso? É a multidão. O dia todo. É a multidão falando: ah, hoje não. Não, você não vai conseguir. Esse negócio de Jesus é bobagem. Esse negócio de igreja é bobagem. É a multidão. E tem gente que dá ouvido para a multidão e fica no meio da multidão, fica cego eternamente. Agora este homem não. A Bíblia diz que a multidão falava para ele, muitos, não eram poucos, muitos falavam para ele: cala a boca, fica quieto, está atrapalhando, fica quieto, ceguinho. A Bíblia diz que ele clamava cada vez mais alto. O que significa? Se alguém gritava, ele gritava mais. Se a multidão gritava mais alto, ele mais alto, e mais alto, e mais alto. Por quê? Porque a vontade de vencer, a vontade de ser curado, o desejo de estar com Cristo, era muito maior que a apontação de dedo, que o desprezo, que o desânimo das pessoas. Era muito maior. E é por isso que ele clamava cada vez mais alto. Isso mostra para mim e para você o tamanho da fé daquele homem, o tamanho do desejo, o tamanho da vontade de alcançar aquilo. Tem algumas traduções bíblicas que dizem que quando Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele responde assim: que eu torne a ver. Que eu torne a ver. E aí talvez realmente este homem, ele ficou cego num período da vida, talvez quando criança, talvez quando adolescente, não importa. E aí o desejo de voltar a ver era grande, e a multidão queria impedir. Talvez é o retrato de pessoas que já caminharam com Cristo, que já pisaram no Santo dos Santos, que já tiveram experiência sobrenatural, mas por algum motivo essa pessoa adquiriu uma cegueira espiritual, e ela até tenta voltar, mas a multidão tenta impedir. Alguns desistem no meio do caminho e ficam no mundo. Mas esse aqui estava decidido a ver novamente. Esse aqui estava decidido a ter um encontro com Jesus. Eu quero que você confira comigo então o versículo 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Vocês não perceberam, né? Vocês não perceberam, né? Tem o quê? Bom ânimo. Você acha que ele não estava com bom ânimo, não? Gritando mais que a multidão? Ele já estava com bom ânimo faz tempo. Muita gente vai falar que Jesus nos atende e Jesus te atende porque a gente deu sorte. Você é sortudo. Você é sortudo. Não é sortudo não, é joelho no chão, é oração, é insistência, é obediência. Você está entendendo? Você é uma pessoa abençoada por Deus. Quando você nasceu, Deus falou que você ia ser assim e te derramou bênção sem medida. Não é assim que funcionam as coisas. Nós recebemos a graça pela graça, mas a graça não é de graça, a graça custou caro lá na cruz. O restante das coisas, a Bíblia diz que a gente tem que bater e abrir-se-vos. A Bíblia fala que a gente tem que insistir em oração. Conta até uma parábola de um homem que foi até a casa
o da mulher que ia até a casa do rei, um homem que ia até a casa do rei pedir para julgar o negócio dele, e o rei falou bem assim: não vou julgar nada, não vou julgar nada não. E aí, de novo, até ele falar bem assim: vamos julgar a causa deste homem, porque senão ele vai me deixar em paz. Olha o que Jesus está me ensinando e te ensinando, que você tem que encher as paciências de Jesus até ele te atender. Custe o que custar, não desistir. Pastor, onde é que está isso daí na Bíblia? Eu olho para Isaac orando para que a mulher dele fique grávida durante um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, uma campanha, 20 anos orando, até a mulher engravidar. Ana, a Bíblia não fala quantos anos Ana subiu até o monte, ia até o templo para poder orar e buscar o resultado daquilo que ela queria, que era um filho, e nasceria Samuel. Mas a Bíblia fala que todos os anos, já fala no plural, então é no mínimo 2. No mínimo 2. No mínimo 2. Eu acredito que se fosse 2 anos, a Bíblia ainda falaria 2 anos. Quando fala todos os anos, então a gente pode jogar lá para cima. Então não foi um negócio rápido, foi um negócio de insistência, foi um negócio de fé. Ah, pastor, mas eu encontro pessoas na Bíblia que alcançam a bênção de Deus praticamente na hora. Sim, acontece. Mas a Bíblia me ensina e te ensina a orar, a insistir, a buscar. Porque tudo aquilo que nós pedimos em oração, crendo, recebereis. Aquele homem, ele não estava só pedindo, aquele homem, ele estava clamando, estava suplicando, estava entregando tudo que tinha naquele momento. Ah, mas alguém podia bater nele por conta disso. Você vai me bater, mas eu vou, ele vai me ouvir. E aí Jesus ouviu, e parando, mandou fazer o quê? Chamar. E eu fico prestando atenção aqui nesse versículo e pensando, talvez o que foi chamar não era um dos que estavam falando para ele calar a boca. Mas quando fala que muitos diziam para ele ficar quieto, significa que era a maioria. Talvez aquele que foi chamado para chamar aquele cego para ser abençoado, talvez fosse até o mesmo que estava falando para ele ficar quieto. Sabia disso? O que isso significa? O que você está querendo falar, pastor? Que talvez as mesmas pessoas que apontam o dedo, que julgam, que falam coisas que não deviam falar, vão ser pessoas que Deus vai usar, talvez para te abençoar. Talvez para testemunhar o poder de Deus na minha e na tua vida. Já parou para pensar nisso? Aquela mesma pessoa, Deus é o verdadeiro, Jesus, Deus é o verdadeiro juiz. Ele sabe de todas as coisas. Pastor, onde é que você viu isso daí na Bíblia? Na Bíblia isso daí tem o tempo todo. É só você olhar do povo que se levantava contra o povo de Deus, e depois que acontecia com o povo de Deus, os despojos iam para quem? Para o povo de Deus. Balaão, ele foi chamado para amaldiçoar o povo de Israel, o povo de Deus. Aí ele olhava para o povo de Deus e falava: não tem como amaldiçoar um povo desse. Ao contrário, Balaão foi instruído por Deus para abençoar o povo de Deus. Quem foi amaldiçoado foi o rei, que chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. É assim que as coisas funcionam. Todo aquele que se levanta contra o povo de Deus, contra aquele que é escolhido de Deus, levantado pelo inimigo, vai cair por terra. Hora ou outra cai por terra. E vai ter que testemunhar, falar com a própria boca: realmente, você é um homem abençoado por Deus, não tem o que fazer, não tem o que falar. Agora, Jesus parou e mandou chamar. E eles falaram bem assim: tenha bom ânimo, ele te chama. Versículo 50, e talvez seja o grande versículo desta perícope, porque vai ao encontro da ministração de hoje, da campanha de hoje. Diz que ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ele lançou a capa, e a irmã Adriana pregou há um tempo atrás isso daí, e foi perfeita na colocação quando ela falou da capa. A capa, os mendigos usavam naquela época as capas
Porque a capa já era um símbolo da sua situação de mendigo. Os mendigos já tinham a capa. Alguns mendigos, talvez você não saiba, se era uma pessoa abandonada pela família, por exemplo, porque naquela época muitas pessoas que tinham deficiência física, eles eram abandonados pela família. Muita gente só tinha a capa. A capa protegia do sol, a capa protegia da chuva, a capa era a cama, a capa era a mesa, a capa era tudo dele. Era tudo. Não era uma capa pequena igual essas capas que a gente pensa de chuva. Era uma capa quase do tamanho desse tapete aqui, que eles enrolavam no corpo e saiam caminhando com aquilo ali para proteger do sol, para proteger da chuva. Era assim que funcionava ali, eles se enrolavam, se cobria e dormia. Era o símbolo da humilhação. A capa era o símbolo da situação de mendigo dele. A capa era o símbolo da dependência. Alguns dizem, mas aí eu não tenho essa informação, que para andar com a capa e ter aquele, era um certificado de mendigo, tinha que ter autorização do império para poder ficar pedindo esmola com a capa. Não era todo mundo que tinha. Tinha que ser na pior situação. Eu não tenho essa informação. Mas se for realmente, então a situação desse homem não era fácil. Só que a Bíblia relata, presta atenção, que ele era Bartimeu, e a palavra Bar, você sabe, significa filho, e Timeu é o nome do pai, filho de Timeu. Inclusive, o próprio texto já fala que era Bartimeu, filho de Timeu. Significa que ele tinha o quê? Família, ou não? Mas mesmo assim ele mendigava, então a família dele era pobre. Se a família dele fosse rica, ele não precisava de mendigar, mesmo sendo cego. Então a família realmente era pobre. O que significa? Escuta aí. Que existem situações, meus queridos, que nem a tua família pode te ajudar. Infelizmente. Já aconteceu o caso com você que você correu para irmão, para irmã, para tio, para pai, para mãe, para te ajudar, e eles te ajudaram, mesmo na simplicidade, na fragilidade, eles te ajudaram financeiramente, ajudaram com lugar para morar, ajudaram em oração, ajudou nisso, ajudou naquilo. Nesse caso desse mendigo, não. Ele não era órfão. O pai dele estava lá, o filho de Timeu estava lá. Ele era conhecido, tanto que dá o nome. Só que o pai dele não poderia fazer nada por ele. Existem coisas que é só Jesus que pode fazer por você. Não adianta recorrer para esposo, para esposa, para marido, para namorado, para namorada, seja lá para quem for, não adianta recorrer. Tem coisa que só Jesus pode resolver. E essa capa que ele carregava, a Bíblia diz aqui, confira comigo, ele lançando de si a sua capa. Precisava falar aqui que ele lançou de si a sua capa, ele jogou fora a capa? Precisava de falar que ele lançou fora a capa? Não precisava. Mas por que está aqui? Talvez seja para a gente aprender uma coisa importante aqui. Este mendigo, ele está passando duas coisas. Primeiro, a fé dele que ia receber aquilo que foi buscar. Não sei como é que você entrou nessa campanha de 4 dias. Vamos ver no que dá. Esse mendigo não entraria assim não. Ele entraria já jogando a capa para fora. Eu vou ouvir uma palavra de Deus e essa capa eu não pego mais, porque eu vou receber. Ele jogou a capa porque ele falou bem assim: hoje é o último dia que eu carrego essa capa. Hoje é o último dia que eu vou passar por essa humilhação, porque Jesus está me chamando. Hoje é o último dia que eu carrego essa capa. Tem que pensar desse jeito, não é vamos ver no que vai dar, não tem que ter fé. Tem que ter fé. Hoje é o último dia que eu passo por isso, porque Jesus falou meu nome, chama ele lá. Porque Jesus está me chamando, e quando Jesus chama é diferente. Outra coisa que ele está falando aqui, quando ele joga a capa para trás, é o que a gente já aprende na Bíblia, que as coisas que ficaram para trás, ficaram para trás. Eis que se faz nova todas as coisas. Quem que olha para o nosso passado e aponta o dedo é o inimigo, é o diabo, é o acusador. Jesus olha da nossa vida para frente, que a gente vai ser daqui para frente. O que ficou para trás, ficou para trás. Quando Jesus me chama e quando Jesus te chama, o que importa é do momento que nós temos com Ele, dali para frente. Ele está falando, o passado já não me pertence mais.
Eu era cego. Ele já está falando assim, eu era cego. Eu era mendigo. Eu era. Agora eu não sou mais. Jesus me chamou. Ele nem recebeu ainda. Jesus nem falou com ele ainda. Ele já largou para trás. É assim que as coisas funcionam. Ele está falando, eu não vou mais passar por isso. Talvez essa noite seja a noite de você lançar isso fora. Se entregar verdadeiramente para Jesus. E deixar o passado humilhante para trás. Deixar as decepções do passado para trás. Deixar as mágoas do passado para trás. E pensar que daqui para frente você não vai precisar de mendigar mais amor de ninguém, misericórdia de ninguém. Não vai precisar de ficar mendigando a atenção de ninguém. Você não vai depender mais de ninguém, porque você vai depender de Cristo, somente de Cristo. Para pensar, é isso que esse mendigo está falando. Você acha que a condição dele era uma condição de ficar debatendo com as pessoas? Ele era um mendigo. Ele era um mendigo. Ele não tinha condição de debater com ninguém, mas mesmo assim, ele lutou por aquilo que ele queria e teve fé que alcançaria. Larga tudo para trás, deixa tudo para trás, tudo que tenta estragar a tua vida, tudo que te traz desânimo, tudo que te traz desgosto, larga para trás, joga para trás, deixa para o passado. Pensa na sua caminhada daqui para frente com Jesus. Deixa no ano de 2024. Na verdade, deixa nas 20 horas e 54 minutos. Deixa, que agora já é 55, já ficou para trás já. Nem precisa esperar o ano que vem, não. Já deixa nesse culto, desse culto para trás. Daqui tem que sair uma nova pessoa. Com novas atitudes, com novas ações. Uma pessoa revigorada e transformada na fé. Agora, no versículo 51, parece que Jesus está contando a piada para ele, né? Você já parou para pensar nisso? Um cego gritando bem assim: Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim. Aí Jesus manda chamar ele. Aí ele chega até Jesus. E Jesus pergunta para ele o seguinte: o que queres que eu te faça? Não parece que Jesus está de brincadeira? Fala: ó, mestre, ele leva mal não, mas está de brincadeira comigo? Você não está vendo que eu sou cego? Você não está vendo que eu estou mendigando ali? Você não viu que eu joguei a capa para trás, não? Você não viu isso aí, não? Não é possível. Não. Parece. Mas até isso daqui está aqui para me ensinar e te ensinar uma coisa. Se você não souber o que você quer para a tua vida, em todos os sentidos, tá? Em todos os sentidos, você vai continuar no mesmo lugar pro resto da vida. Ele nem gaguejou para responder. Presta atenção. Ele nem gaguejou. Ele foi rápido. Ele foi preciso. O cego falou bem assim: que eu tenho a vista. Pronto. Ele não contou a história do passado. Ah, Senhor, é porque isso, é porque aquilo. Não, eu quero ver. Ah, mais nada. Eu quero ver. Rápido, preciso. Nós precisamos de ter as nossas metas ministeriais, as nossas metas profissionais, as nossas metas de relacionamentos bem definidas. O que você quer? Porque senão você não vai para lugar nenhum. Nem você sabe o que você quer. Como é que Jesus vai te atender? Outra coisa importante é que a gente tem que saber o que é prioridade para nós. Prioridade. No singular, não no plural. Prioridade. Nós temos que ter uma coisa que seja prioridade. Até se alcançar aquilo ali é a tua prioridade. Aquele cego, o que ele queria na verdade? Ele queria ter uma vida normal. Escuta isso. Ele queria ter uma vida familiar. Ele queria deixar a humilhação para trás. O que você quer de verdade? Na verdade você quer um monte de coisa, mas qual que é o caminho para você alcançar aquilo que você quer? No caso dele, era que ele enxergasse. Ele estava mendigando. Quem fica mendigando, ele pede o quê? Ele pede o quê? Esmola. Esmola é o quê? Por que ele não pediu para Jesus para ser rico? Ele não precisava mais pedir esmola. Era só pedir: Senhor, eu quero ser rico, para eu não ficar aqui pedindo esmola. Pronto. Ele não precisava mais ficar. Ele ia jogar a capa para trás do mesmo jeito, ia continuar rico, ia ficar rico. Mas por que ele não fez isso? Porque ele ia continuar, e ele ia ficar rico
mas sem ver quem era Jesus. Ele ia continuar cego. Ele não ia poder olhar na face de Jesus. O que ele está falando? Jesus, escuta isso. Talvez seja isso que você precise de ouvir. Jesus, me dê o seu poder e eu vou fazer o que você quer que eu faça. Jesus, me dê entendimento para eu pregar a tua palavra. Jesus, me dá saúde para eu trabalhar com as minhas forças, sim, mas pelo teu poder. Ele podia ter pedido dinheiro. Salomão, inclusive Deus até elogia Salomão no bom sentido. Você podia ter pedido toda a riqueza do mundo, quando Salomão pede. Você poderia ter pedido a destruição de todos os seus inimigos. Só que o Senhor, você pediu, Salomão, sabedoria para cuidar do meu povo. Eu vou te dar sabedoria, vou te dar riqueza, vou te dar o que você quiser agora. É lógico que Salomão fez cagada no meio do caminho, né? Mas ele se voltou para Deus. A gente tem que saber, a gente tem que ter a nossa meta definida quando nós vamos buscar com Deus. Ele falou, eu quero ver. E eu gosto desses versículos quando alguém pede alguma coisa para Jesus, que não é uma coisa que vai trazer uma colocação social, uma colocação econômica lá em cima. Coisa simples para Jesus, que é para transformar o interior da pessoa, que Jesus dá aquilo que a pessoa precisa, que a pessoa pediu, dá aquilo que ele precisa, e muitas vezes dá muito mais, porque é o que vai acontecer com esse cego aqui, que foi com toda a fé lançando a capa para trás. Jesus falou bem assim para ele, vai, a tua fé te salvou. A Bíblia nem fala aqui que Jesus falou bem assim, veja, está escrito aqui, veja, não, vai, a tua fé te salvou. Nesse momento, primeira coisa, ele já começa a enxergar. Segunda coisa, ele se torna um homem salvo em Cristo. Mas aí vem a grande característica daqueles que são salvos em Cristo. É a parte B do versículo. Confere aí. Seguiu Jesus. Isso aí é a característica de quem é salvo, meu irmão. Ele seguiu Jesus. As pessoas que não são salvas, elas alcançam muitas vezes o milagre de Jesus, mas não caminha com Jesus. Quem é salvo de verdade, alcançando ou não alcançando o milagre, ele caminha com Jesus. Paulo diz bem assim que foi colocado nele um espinho na carne, que ele até orou para o Senhor, ele até pediu 1, 2, 3 vezes, tira de mim. Aí Deus responde para ele, Jesus responde, calma aí, fica aí no teu lugar, porque a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ele falou, então eu quero estar fraco todo dia para o Senhor se manifestar na minha vida. Agora eu me orgulho nas minhas fraquezas. Ele está falando, eu me orgulho nas minhas dificuldades, porque é na minha dificuldade que Jesus trabalha. E na fragilidade, na dificuldade, ele continuou com Jesus e termina falando, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Entenda isso. Essa é a grande característica de quem é salvo, que ele sempre vai estar com Jesus, alcançando ou não alcançando o milagre. E se alcançar o milagre, maravilha, aí que ele caminha. Foi assim que Pedro fez. Ele viu a maravilha, a multiplicação dos peixes lá no barco dele, que ele não tinha multiplicando nada, né? Porque ele não tinha pescado nada, multiplicar o quê? Então ele viu aquela pesca maravilhosa e as redes se rompiam, ele largou tudo e foi atrás de Jesus. Esse cego do mesmo jeito, foi atrás de Jesus.